Lição da Escola Bíblica Dominical para o terceiro trimestre do ano de 2016. Estudo no livro do Atos dos Apóstolos, estudando hoje a lição primeira, com o título As Últimas Instruções de Jesus aos seus discípulos. As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Dentro do padrão da Escola Bíblica Dominical, propomos o texto áureo no verso 8 que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ainda para a Escola Bíblica Dominical, a leitura bíblica é todo o texto de estudo, Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, texto esse que temos dentro das nossas Bíblias e que nós não vamos estar lendo agora, porque será apresentado no transcorrer da própria lição. Mas o esboço para a lição na Escola Bíblica Dominical, dentro do seu padrão, sabendo que estudamos Atos dos Apóstolos, e esta primeira lição, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, temos o esboço com a introdução, um primeiro tópico com o tema Aspectos Gerais sobre o livro, o autor e sua mensagem, do verso 1 ao verso 3. O segundo tópico, aguardando a promessa do Espírito Santo, no capítulo 1, versos 4 até a 8. Terceiro tópico, a ascensão de Jesus, capítulo 1, do verso 9 ao 11. E fechando nosso estudo com a conclusão. Passando a nossa introdução, o que temos no material de distribuição para as classes de jovens e adultos, assim lemos: neste trimestre estudaremos o livro de Atos dos Apóstolos a partir de uma perspectiva evangelística. O livro faz um relato histórico do avanço triunfante do Evangelho e do crescimento da Igreja de Cristo pelo mundo. A evangelização ocorre inicialmente em Jerusalém, se expande para a Judeia e Samaria, alcança a Síria, Ásia Menor, Grécia, Europa e, por fim, a capital do Império Romano. O avanço do Evangelho acontece motivado por intensa oposição e perseguição, mas cumprindo o propósito de Deus, que era tornar a mensagem universal, deixando de estar restrito ao povo judeu e alcançando as nações gentílicas. É isso que nós alcançamos neste livro. Atentem bem, observando o livro de Atos dos Apóstolos, que de fato tudo está acontecendo no registro de Atos, praticamente em Jerusalém, no capítulo 1, capítulo 2, com o Pentecostes, o capítulo 3, a cura do coxo de nascença, e a sequência, depois Pedro e Paulo sendo chamados ao Sinédrio no capítulo 4, capítulo 5, a questão que envolve Ananias, melhor dizendo, Safira e Ananias, ou Ananias e Safira. Continuando este assunto, também com a instituição dos diáconos no capítulo 6, morte de Estevão no capítulo 7, praticamente tudo isso em Jerusalém.
tudo em Jerusalém. Mas com a perseguição após morte de Estevão, pronto, o evangelho se expande para fora de Jerusalém, estendendo-se naturalmente, porque a palavra diz que a igreja foi dispersa, saíram de Jerusalém os nossos irmãos cristãos e saíram, indo por muitas cidades, regiões, com isso o evangelho avançando. A Judéia, também Samaria, conforme Jesus disse, pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Na sequência, após a perseguição de Estevão, capítulo 8, Filipe levando o evangelho a Samaria. O assunto se expande mais quando consideramos que o tesoureiro da rainha de Candace também recebe o evangelho e vai para a sua terra levando a nova mensagem. Ainda a conversão de Saulo, o assunto já está em Damasco, na Síria, depois em Tarso, depois pela Ásia, assim em diante, avançando progressivamente, capítulo 8, 9, 10, e chegamos por fim ao capítulo 13, com Paulo saindo para ir à Ásia e o evangelho se espalhando mais. Dando um salto grande, porque do capítulo 21 a 26 temos praticamente a prisão de Paulo em Jerusalém e Cesareia. No capítulo 27 e 28, o evangelho, por fim, vamos dizer assim, por Paulo, é pregado também em Roma. Lembrando que em Roma já havia irmãos já convertidos ao cristianismo, judeus convertidos ao cristianismo. A igreja em Roma já estava grande, passando por muitas lutas, dificuldades, mas ainda guardando a fé, mantendo a firmeza de propósito seguir a Cristo Jesus apesar de tudo. E Paulo só vai somar com mais conhecimento, experiências e conforme o propósito de Deus também de anunciar o evangelho a toda a guarda pretoriana. Naturalmente, no seu julgamento, César teve que ouvir de Paulo a exposição da sua defesa e naturalmente foi a exposição do evangelho de Cristo. E com isso, Atos dos Apóstolos é de fato mostrando para nós que aquilo que o Senhor determinou aos discípulos nesta lição que estudamos, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, de fato se cumpriu no próprio Atos dos Apóstolos e na exposição, registro, história que envolve a vida de Paulo. Mas dando continuidade ao nosso estudo, dentro do esboço apresentado, aspectos gerais sobre o livro, o autor e sua autoria, lemos, portanto, nos versos de 1 a 3 do capítulo 1 de Atos, o texto que passo a ler. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Dentro da nossa folha de material para a escola dominical na classe jovens e adultos, no primeiro parágrafo desse tópico, aspectos gerais sobre o livro, o autor e sua mensagem, lemos o Evangelho de Lucas,
Repito, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos formam um livro em duas partes, sendo este último a continuação do primeiro. Os versos 1 a 3 servem como elo entre a narrativa evangelística da vida e ministério de Jesus e o relato histórico da expansão da igreja. Atos foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo, e sua autoria é atribuída a Lucas, cuja origem é gentílica e que foi companheiro e colaborador do apóstolo Paulo, chamado de o médico amado. Os escritos de Lucas foram dedicados ou destinados a Teófilo. Neste ponto, lembremos que o Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele é de fato destinado a alguém chamado Teófilo. Lucas se refere, dirigindo-se a ele, como excelentíssimo Teófilo. Ele escreve na preocupação de narrar tudo a respeito de Cristo Jesus. Na verdade, bem detalhado, mas Atos dos Apóstolos depois é praticamente a continuidade, porque termina o Evangelho na subida de Jesus aos céus, sem muitos detalhes, mas depois em Atos volta ao mesmo ponto, Jesus com seus discípulos, sua subida ao céu e a continuidade até Paulo em Roma, já naquela situação que em sequência vai culminar com a sua morte. Passando ao parágrafo 2 da nossa lição, ainda nesse tópico primeiro, aspectos gerais sobre o livro, o autor e sua mensagem, lemos: o que Lucas escreve não era nenhum segredo reservado apenas aos fiéis. Pelo contrário, era acessível mesmo àqueles que fossem alheios à tradição cristã e à exposição lucana, a exposição de Lucas, quer crescem ou não. Trata-se de fatos que se deram entre nós. Logo, de pleno domínio público, no sentido, repito, que se deram entre nós, logo de pleno domínio público. A narração de Lucas sobre esses acontecimentos é seletiva, ordenada, minuciosa e mostra uma única verdade. Lucas buscou essas informações de testemunhas oculares e ministros da palavra. Ao utilizar os pronomes nós ou nos, o próprio evangelista também se inclui como testemunha ocular. O que queremos dizer com isso? Voltemos ao que tínhamos dito antes e completando. Se observarmos a exposição de Lucas, ele mesmo diz que procurou se informar com cuidado, detalhadamente, e toda a exposição do Evangelho segundo Lucas é ordenada, começando mesmo falando de Jesus antes de Jesus nascer. É ele que expõe em detalhes a respeito de Zacarias, que veio ser depois o pai de João Batista, a sua história de nascimento, também a anunciação do nascimento de Jesus, ou a palavra do anjo Gabriel para Maria, a sequência todinha. Depois vemos uma ordem. Ele foi seletivo, organizado em expor com cuidado todo o ministério de Cristo Jesus. Observe bem isso. Ele não foi testemunha ocular, ele não andou com Jesus, mas ele buscou informações de pessoas que foram testemunhas. Nos evangelhos nós temos tão somente Mateus e João,
como apóstolos que andaram com Jesus. Mas já Marcos e Lucas não andaram com Jesus, mas escreveram. E Lucas, nessa observação, tomou informações precisas dos que eram testemunhas. Mas já em Atos dos Apóstolos, uma grande parte do livro de Atos dos Apóstolos, sim, Lucas era companheiro de Paulo. Na verdade, os primeiros capítulos, Lucas, para poder escrever, também teve que se informar detalhadamente como foi que aconteceu a respeito da ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, as primeiras conversões, como era a vida da igreja, no capítulo 2, 3, 4, 5, como que foi a morte de Estevão, como que aconteceu a conversão de Paulo, mas depois, aí o resto ele já está andando com Paulo, e esse caminhar de Lucas com Paulo mostra ele presente até em Roma, porque escreve tudo que estava acontecendo com Paulo ali também em Roma. Então, são esses detalhes que nós queremos colocar. Por isso ele pode dizer nós, porque ele estava andando com Paulo e passando por todos aqueles fatos ali narrados. Passando à frente ao parágrafo 3, lemos: observam-se ainda alguns aspectos que marcam o livro de Atos: a origem e o poder da igreja, a verdadeira natureza de sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações, a atuação do Espírito Santo, o modelo de pregação da igreja primitiva, demonstrada pelos discursos de Pedro, Estevão, Tiago, João, cujo enfoque é Jesus Cristo, a constância da igreja nas orações, as manifestações de sinais, milagres e maravilhas, as constantes perseguições religiosas, a propagação do evangelho entre os judeus e posteriormente aos gentios, e o triunfo do evangelho sobre todas estas coisas. Observem que estas observações deste parágrafo 3 são importantes. Nós analisamos o livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo constantemente estava dirigindo todas as coisas, orientando para que cada coisa acontecesse segundo a sua direção. E aí o progresso rápido desta evangelização, e a igreja sempre debaixo de unção, sinais e maravilhas ocorrendo, e quanto à perseguição, isso nunca foi problema, ao contrário, até ajudou, porque os irmãos não tinham mais o cuidado de ficar fixos num lugar só, mas antes saíam sabendo que eram forasteiros, peregrinos neste mundo, e a sua missão, o seu objetivo era pregar o evangelho. Pronto. Observem, por favor, que deveria ser muito bom viver na igreja lá em Jerusalém. Deveria ser já um paraíso, com tantas mensagens poderosas, ungidas, tantos sinais e maravilhas acontecendo, um grande amor entre os irmãos. Devia ser muito bom ali. O coral devia cantar maravilhosamente, os músicos deveriam tocar divinamente, os irmãos no culto entravam para o culto e não queriam nem saber de ir embora para casa. Devia ser uma maravilha. Mas a igreja não está aqui na terra para isso só, não. É para pregar o evangelho. Houve necessidade de fato, um sacudir da igreja em Jerusalém para mandá-la para fora. Percebem isso? Muito bem. E a perseguição só faz os irmãos saírem de um lugar onde o evangelho já foi implantado e ir para outro. E assim atingiu os confins da terra, que até então era conhecida. Os confins conhecidos até então, naquela época. Mas continuemos um pouco mais.
Passando ao nosso segundo tópico, aguardando a promessa do Espírito, versos 4 a 8 colocam para nós a informação. Diz assim: estando com eles, Jesus com seus discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até aos confins da terra. Neste segundo tópico, aguardando a promessa do Espírito Santo, o nosso material de classe diz em seu primeiro parágrafo: esta seção trata da promessa do Espírito Santo. Lucas relata que depois de Jesus estar com seus discípulos e antes de ascender aos céus, após instruí-los acerca do reino de Deus, ordenou que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse o cumprimento da promessa de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Essa promessa os capacitaria a proclamar sem temor e com ousadia a palavra de Deus e testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Ser-me-eis testemunhas. Nota-se em Atos, o poder da igreja está na atuação do Espírito Santo, que foi a provisão de Deus para capacitá-la a testemunhar a ressurreição de Cristo e anunciar o Evangelho. Paremos um instante. Este tópico, que na verdade é único na nossa lição, considera este alerta de Jesus. Já temos lido, comentemos agora. Jesus, depois de ressuscitar, ainda esteve com os discípulos neste mundo, aparecendo eles em diversas ocasiões, pelo espaço de 40 dias. 40 dias. Vamos atentar para isso. São detalhes, mas vamos colocar. Dentro da festividade, ou das festividades ordenadas para o povo de Israel em Levítico, nós temos a Páscoa, ocasião em que Jesus veio a falecer, morrer. Atentem bem a isso. Foi na passagem de sexta para sábado, na tarde, entre as duas tardes, terminando sexta, começando sábado, é a Páscoa. Jesus foi sepultado, final de sexta. Todo sábado esteve sepultado. Chegou outro dia após o sábado. Por favor, entendamos. O dia seguinte ao sábado era a primeira-feira. Era o primeiro dia da semana, em que, pela festividade decretada em Levítico 23, era a festividade, a solenidade das primícias, no primeiro dia da semana.
que são as primícias? A ressurreição de Jesus. É o primeiro fruto do campo da terra a chegar a Deus, na ressurreição. Primícias é a ressurreição de Jesus. Para nós entendermos como o mundo está propondo uma Páscoa ilegítima, falsa, errada, até blasfema. Porque Páscoa é sábado, ou início do sábado, entre as duas tardes. Agora, ressurreição de Jesus é o primeiro dia da semana, e é chamado primícias. Portanto, precisamos entender a palavra. Muitos falam que comemora-se no mundo a Páscoa, ressurreição de Jesus, no domingo. Não estão entendendo a palavra, estão torcendo a palavra. A morte de Jesus é Páscoa. A ressurreição de Jesus é primícias. E a partir dessa data, primeiro dia da semana, então sim, se contaria 50 dias até chegar ao Pentecostes. E Jesus ficou com eles depois da ressurreição, das primícias, por 40 dias. Consequentemente, entende-se que para o Pentecostes faltava tão somente cerca de 10 dias. Então os discípulos tiveram que ficar em Jerusalém por cerca de 10 dias, conforme a ordem de Jesus. Por isso ele disse, não se ausentar de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. No verso 5, Jesus disse para eles, não muito depois destes dias. Então, mais ou menos 10 dias, é que tiveram que esperar em Jerusalém, completando o ciclo, 50 dias, que é das primícias ao Pentecostes. Quando outros frutos do campo, agora os próprios discípulos, seriam apresentados a Deus. Então observe bem esses aspectos para entendermos corretamente. Primícias, ressurreição de Jesus. Pentecostes, a apresentação dos frutos do campo. Imagine como se fosse assim, perdoe eu falar assim, mas nós entendemos. Primeiramente, Jesus ressuscitando, Jesus está na presença do Pai, como o primeiro fruto do campo, da lavoura da terra. Passado alguns dias, 40, Jesus sobe ao Pai. E no tempo aprazado, 50 dias, é como se Jesus apresentasse o Pai, os discípulos que estavam lá em Jerusalém. Pentecostes não é batismo com o Espírito Santo. Pentecostes é a apresentação dos frutos da evangelização. Jesus apresentou o Pai lá. São esses que eu conquistei na terra. Estão lá no cenáculo. E Deus demonstra a aceitação dos frutos dessas almas que Jesus ganhou, derramando do seu Espírito. Não há Pentecostes sem evangelização. Muitos estão por aí falando de Pentecostes, e muitas vezes é só, sim, que seja manifestação da operação do Espírito de Deus. O exercício dos dons espirituais, sim, que bom. Mas Pentecostes é almas salvas, para que de fato haja derramamento de poder, com Deus e os anjos no céu em grande alegria. Há festa no céu por uma alma que se converte. Então nós temos que ter muitos Pentecostes, muitas almas apresentadas a Deus, aí Deus derrama do seu poder. Então nós muitas vezes trocamos o entendimento e com isso vivemos uma irrealidade.
Mas a Assembleia de Deus é, de fato, um movimento pentecostal, não porque Pentecoste, não, porque evangelizava. E evangelizando, Deus ficava alegre e mandava poder. E os pessoal agora inverteram. Pentecoste é manifestação do Espírito, ou manifestação muitas vezes só de emoção. Se o culto for movimentado e com barulho, foi um Pentecoste. Opa, recuemos e vamos entender. Pentecoste é a apresentação de almas, ganhas, fruto da lavoura da terra. Mas continuemos um pouco mais, passando agora, de fato, ao nosso terceiro tópico, a ascensão de Jesus, verso 9 ao verso 11. Lendo o texto, 9 a 11, temos: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Passando a leitura do primeiro parágrafo no nosso material de classe, neste tópico, a ascensão de Jesus, no primeiro parágrafo, vamos estar lendo. Lucas é o único evangelista que descreve a ascensão de Jesus. Ele conclui seu evangelho de Lucas, com um breve relato do acontecimento. Volta ao assunto no começo do primeiro capítulo de Atos e apresenta um registro mais detalhado. Mais adiante, no mesmo capítulo, a ascensão é um evento no qual Jesus é levado às alturas, ou seja, aos céus. Deus, o Pai, é o agente que levou Jesus de volta aos céus. Este acontecimento histórico ocorreu em Betânia, no Monte das Oliveiras, no 40º dia após a Páscoa e 10 dias antes de Pentecostes. Lucas retrata a ascensão a partir da perspectiva dos discípulos. Os 11 estão testemunhando a ascensão de Jesus da terra ao céu. Paremos, vamos interromper a nossa leitura aqui. Observe que, falando da subida de Jesus aos céus, é Lucas quem trata isso. Lucas capítulo 24, versos 50 a 53. Mas é aqui em Atos que ele conta com mais detalhes sobre isso. No verso 1 e depois nesses versos 9 a 11, é que ele vai estar falando como que aconteceu. É importante entendermos o lugar Betânia, porque é em Betânia, há outras citações, e é no Monte das Oliveiras que Jesus está quando sobe ao céu, para cumprir palavras que estão em Zacarias, que muitos torcem falando do fim do mundo, mas quando na verdade o texto em Zacarias está falando de Jesus lá, no Monte das Oliveiras, determinando a evangelização do mundo. Fonte de águas
saindo para ser distribuído pelo mundo todo, que era a pregação do Evangelho. Então essa colocação de Lucas aqui em Atos, de que estavam no Monte das Oliveiras em Betânia, é muito importante para nós ligarmos com o livro de Zacarias e a profecia que ali está, para termos também um entendimento. Porque muitos, por Zacarias falar que o monte seria fendido, entende que será um caos, um colapso, um sinal poderoso, um tremor de terra que vai acontecer no fim do mundo lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E não é. É o repartir dos discípulos de Jesus pelos 4 cantos da terra. O monte será fendido, 2 partes, mas irá para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. 4 direções. É a pregação do Evangelho. Muito bem, mas Jesus sobe aos céus. Os detalhes de anjos chegando e falando com os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu vai voltar. E observe, isso para eles, discípulos que viram Jesus pregando, Jesus fazendo muitos milagres, Jesus depois sendo julgado, condenado, morto, sepultado, ressuscitado, conversando com ele 40 dias, e por fim, Jesus subindo ao céu. Que testemunho glorioso eles tinham para contar. E que firmeza podiam ter de fé, né? Que nem a morte pode impedir a obra de Deus. Por isso que os primeiros cristãos não tinham medo nenhum da morte, pregavam o Evangelho sem medo algum. Mas para eles é uma firmeza. Jesus acompanharam, viram subir, anjos aparecem falando que subiu, mas vai descer, vai voltar. Irmãos, entenda, todos esses detalhes Jesus está forçando-os ou amadurecendo-os, né? Completando a obra de testemunho dele para com os discípulos, para eles poderem pregar sabendo que o Evangelho é a verdade de Deus, poder de Deus em todo o seu sentido, para realizar tudo. Agora sim, vamos concluir a nossa leitura deste primeiro parágrafo do nosso tópico 3, a ascensão de Jesus, de onde interrompemos. Lemos: devem dar-se conta de que as visitas periódicas do Cristo ressurreto cessaram com a sua ascensão, o que marca o fim do tempo em que ele esteve fisicamente presente com os seus seguidores. Sua tarefa na terra terminou. Ele deixou esse cenário terreno e retornou à sua glória celestial. Observe, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi até o dia da sua subida aos céus. Jesus não está mais aqui? Jesus não aparece mais a alguém na igreja? Ou para a igreja? Certamente Jesus está aqui, aparece a muitos na igreja, mas não mais em carne. E Jesus sempre é visto, Jesus sempre está presente, se manifesta, mas sua presença é em espírito. E a verdade do que ele disse, promessa também: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos entender isso. Jesus não está conosco em carne, mas continua conosco em espírito, não está ausente. Ainda que não o vemos, mas deve habitar em nós. Nós somos casa da sua morada. Somos sua casa, sua morada. Muito bem. Terminando o que tinha que fazer aqui, Jesus subiu ao céu. E nós, terminando o que temos que fazer aqui, também vamos subir ao céu. Só que o processo é como ele: desceremos ao pó após a morte, e depois, na ressurreição, subiremos ao céu também.
exceto aqueles que estiverem vivos quando Jesus se manifestar. Aí não haverá morte para poder ressuscitar e subir ao céu. Não, vivos mesmo serão revestidos de um novo corpo, incorruptível e imortal, isso numa fração de tempo que é abrir e fechar de olhos. Pronto. Mas nós vemos em Jesus tudo isso acontecendo para termos firmeza de que isso também nos acontecerá. É o que o parágrafo 2º da nossa lição também vai estar dizendo. Mas vamos ler nesse tópico 3, a ascensão de Jesus, o material da nossa classe que diz: os apóstolos se alegraram com esse evento. E os cristãos também devem se alegrar pelas seguintes razões: a entrada de Jesus no céu com um corpo humano glorificado é nossa segurança de que nós seremos igualmente glorificados. Cristo Jesus, à direita de Deus, à destra de Deus, é nosso advogado para defender nossa causa. A vitória da igreja está em Cristo entronizado, o Senhor que recebe do Pai o governo deste mundo. Por fim, a esperança da igreja está no aguardo da segunda vinda de Jesus Cristo em glória. Atentemos para esse ponto. Os discípulos, podendo ver Jesus de carne e osso, algumas vezes tendo comido com eles, e agora subindo, indo para o céu, irmãos, é a certeza do arrebatamento daqueles que vão estar vivos no dia que Jesus estiver voltando. É a certeza. Deus tem esse poder desse corpo físico ser transformado e subir para o céu. E pela que já dissemos, na morte de Jesus e sua ressurreição e depois ido ao céu, para os que vão morrer, os que já estão mortos, a certeza que também o mesmo acontecerá com eles. Então aqui está algo importante que a igreja deve considerar como coisas acontecidas em Cristo Jesus e que depois estarão sendo também cumpridas em cada um de nós. Mas observem, bonito é quando esta ideia, Jesus subindo ao céu, sendo recebido em glória lá no céu, não mais em carne e osso, em sangue, não, agora no seu poder como era, conforme o seu pedido: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. E ali, chegando diante do Pai após a sua morte, sacrifício de expiação de pecado de todo o povo, de toda a obra de Deus, por fim o Pai diz: assenta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos por escabelo de teus pés. É importante, né, esse modo de colocar, e esta verdade também citada nas Escrituras. O sacerdócio terreno entrava no santuário, apresentava o sacrifício de expiação de pecados pelo sangue da vítima, que estava já sendo queimada no fogo do altar de holocausto, e depois saía para dizer ao povo que estava lá fora do pátio, lá fora: os teus pecados estão perdoados. Jesus não veio para avisar a gente que os nossos pecados estão perdoados. Ele está dizendo: pode entrar, porque agora temos acesso ao Pai, os pecados já estão perdoados. E para entendimento daquela colocação que Jesus fez: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Vem, porque onde que ele está? À direita do Pai. Então, para vir ao Pai, através dele, e ele está junto do Pai. Vem. Ele não vai ficar lá fora dizendo: pode ir, vai. Não, ele diz lá de dentro, assentado à direita do Pai: vem. Por isso a palavra de Hebreus capítulo 10. Vamos ter ousadia e entrar no santuário através do sangue, do véu, isto é, do corpo de Cristo rasgado por nós.
Então tudo isso, irmãos, dá para nós um panorama para toda a igreja de uma esperança, uma certeza da atuação de Jesus como advogado, como sumo sacerdote, como aquele que cumpriu tudo, pelo qual podemos chegar então de fato a Deus. Não precisamos pedir para ninguém, precisamos nenhum intermediário, ninguém como mediador. Até isso é contrário à palavra. Há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus e os homens. E o mediador é Cristo Jesus. Não podemos colocar outro. Jesus disse: eu sou porta num lugar, e no outro caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esses detalhes para complementar a nossa lição. Mas, continuando um pouco mais, dentro do nosso esboço da primeira lição, a nossa conclusão, quando podemos ler na conclusão, no material das classes, através de todo o livro, se percebe como teve início a obra, seu desenvolvimento e a expectativa de seu término. Aqueles 2 varões vestidos de branco disseram aos discípulos: varões galileus, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O Evangelho tem chegado até os confins da terra com o mesmo poder. Que o estudo deste livro seja um despertamento para muitos, para o envolvimento com a evangelização. Afinal, a obra ainda não acabou. Aí temos este texto do nosso material de classe, relembrando isto. Ainda é necessário evangelizar. Palavra de Apocalipse 10. É necessário ainda pregar a muitos povos, línguas, tribos e nações. Há dificuldades, há muito obstáculo e rejeição, mas é necessário. A obra ainda não acabou. Nós temos que continuar fazendo a obra para poder, por fim, completar o número de salvos e Jesus vir para buscar todo o seu povo. Dando sequência, encerrando nossa lição, lembremos que usamos no estudo de Atos Apóstolos, numa primeira lição intitulada As Últimas Instruções de Jesus aos seus discípulos, este esboço, a sua introdução. Primeiro toca aspectos gerais sobre o livro, o autor e sua mensagem. No segundo tópico, aguardando a promessa do Espírito Santo. E um terceiro tópico, a ascensão de Jesus. E fechamos com a nossa conclusão. Lembrando o nosso texto áureo, a palavra que Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.